Amém, irmãos? Nós vamos falar hoje, continuar a Epístola de Judas, onde nós paramos na semana passada. Amém. Na semana passada nós falamos sobre a realidade do versículo 5, do capítulo 1 de Judas, que é a realidade da apostasia. Hoje nós vamos falar sobre um pecado que é a raiz de todos os outros pecados na história da humanidade, que é o orgulho. Nós vamos falar hoje sobre essa doença que é muito pior, irmãos, do que o coronavírus, porque um pobre em espírito, quando morre, Jesus Cristo ele foi claro ao dizer que dos pobres em espírito é o reino dos céus. Mas a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E como é que somos salvos? Por meio da graça, do favor imerecido de Deus. E hoje nós vamos ler, irmãos, eu queria fazer um estudo. Eu peço perdão aos irmãos que eu abandonei os estudos que estávamos fazendo no Evangelho de Marcos. E eu queria fazer um estudo mais pormenorizado na Epístola de Judas. E hoje nós vamos ler só o verso 6. Semana passada nós lemos o verso 5, que Judas traz um memorial do que aconteceu com aquele povo que foi tirado do Egito, mas que não perseverou, que não creu nas promessas de Deus, e por conta da incredulidade, aquele povo foi morto no deserto. O deserto, que deveria ser um ponto de passagem entre o Egito e a terra prometida, se tornou um grande cemitério ao céu aberto por conta do pecado, da incredulidade e da apostasia. Assim também hoje, a igreja é um ponto de passagem entre a terra e o céu. A igreja é a única instituição que está na terra, mas não é da terra, pertence ao reino dos céus. E o que muitas vezes nós vemos na igreja, ao contemplarmos bancos vazios que já foram frequentados por pessoas que nós amamos, nós contemplamos um triste cemitério espiritual. Pessoas que em um dado momento estiveram vivas, aparentemente vivas espiritualmente, hoje estão completamente mortas em delitos e pecados. Então, Judas traz este exemplo do Antigo Testamento, irmãos, para nos mostrar que tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E aqui nós vemos o perigo da apostasia, foi o que nós falamos na semana passada, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Agora nós vamos ler hoje só o verso 6, eu queria convidar os irmãos a orar mais um pouco. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Vamos orar mais um pouco. Ó Deus, eu te peço, Senhor, graça, Pai, e humildade, Senhor, para falar das tuas verdades, meu Deus. O Senhor disse à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ó Deus, e o Senhor muitas vezes tem essa acusação ao nosso coração. Por isso eu te peço nessa noite, enche-nos, Pai, com o primeiro amor, Senhor. Me ajude a me despir de toda vanglória, Senhor, de todo orgulho, de toda altivez. Senhor Jesus, nos concede a tua sabedoria, Pai. Nós queremos nessa noite aprender de ti, Jesus, que é manso e humilde de coração, para encontrarmos descanso, não do corpo, mas o descanso
das nossas almas, meu Pai. Ó Deus, dai-nos do Espírito Santo. Enche-nos, ó Deus, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos falar hoje sobre essa realidade dos anjos. E há anjos que não guardaram o seu estado original. O que aconteceu com os anjos, irmãos? Que anjos são esses que Judas está falando? São os anjos que caíram, que foram criados no céu em um estado original de pureza na presença de Deus, para adorarem a Deus, para servirem a Deus, mas eles não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Domicílio fala de residência. Eles abandonaram suas residências celestiais, porque eles foram contaminados por Satanás, que é um dragão, que conseguiu persuadir 1/3 dos anjos no céu, que eles deveriam ser o seu próprio Deus, que eles deveriam declarar a independência de Deus. Foi a mesma estratégia que Satanás usou no Éden. Ele disse o que para Eva? E sereis iguais a Deus, sereis como deuses. E ele tem feito isso hoje com toda a raça humana. Mas eu queria convidar os irmãos a meditarmos hoje nessa realidade, irmãos, o orgulho, o pecado que transformou anjos em demônios, o pecado que expulsou os anjos da presença de Deus. Imagine que lugar maravilhoso, irmãos. O jardim do Éden foi apenas uma criação de Deus, e já era um lugar tão bonito. Imagine a presença de Deus que os anjos estavam, mas Satanás conseguiu, com sua astúcia, fazer uma grande rebelião no céu. Imagine o poder de persuasão deste ser. Ele é um ser caído. E na presença de Deus, irmãos, existe um princípio que prevalece, mesmo antes da fundação do mundo. A soberba precede a queda. E foi por isso que os anjos caíram, os anjos caídos saíram do seu domicílio. Foi por isso que Satanás foi expulso do paraíso, porque eles se ensoberbeceram. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas 10, 17. Vamos ver algumas passagens bíblicas que comprovam essa verdade, a realidade da queda de Satanás. Lucas 10, 17. E hoje, irmãos, Satanás todos os dias, ele convence os seres humanos de que eles devem ser os seus próprios deuses. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, Satanás cega o entendimento das pessoas que não creem, para que elas vivam independente de Deus. Por isso a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo são 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É isso que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece o fruto proibido para que declaremos independência de Deus, que é um caminho de morte. E Satanás, irmãos, o que está no coração de Satanás é aquele sentimento assim, perdido por um, perdido por todos. Todo o esforço de Satanás, todo o empenho de Satanás é para que o homem caia no mesmo pecado que ele. Declarar independência de Deus. Foi assim que ele chegou no jardim do Éden, convencendo Eva que Deus não é bom, convencendo Eva que
na verdade, Deus era um mentiroso, que não era verdade que Deus proibiu ela comer do fruto, porque no dia que ela comesse, ela morreria. Deus proibiu ela comer do fruto, porque quando ela comesse, ela seria igual a Deus. Então ele disse que Deus mentiu, e ele tirou a declaração que Deus disse que Eva morreria. Ele disse o contrário: certamente não morrereis. E o que aconteceu? Eva morreu. Então perceba que a grande arma de Satanás, irmãos, é o engano, é a mentira acerca de Deus. A ideia central de Satanás, nós vemos isso lá no Éden, é tentar nos convencer que existe uma possibilidade, irmãos, de plantarmos na carne e colhermos no espírito. Que existe uma possibilidade de tentarmos dar um jeitinho com Deus. Que existe uma possibilidade de barganharmos com Deus. Mas não tem. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele irá colher. E aqui nós vemos, irmãos, em Lucas 10:17, o que aconteceu com Satanás e por que Jesus Cristo fala sobre isso logo agora. Lucas 10:17. Qual é o contexto aqui? Jesus enviou 72 discípulos para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, para fazerem a obra de Deus. E os discípulos, eles viram um poder sobrenatural emanando deles. Que poder era esse, irmãos? É o poder do Espírito Santo. E os discípulos voltaram de lá assustados, porque aconteceu com eles coisas sobrenaturais. Eles oraram e pessoas foram curadas. Eles pregaram e corações foram quebrantados. Eles oraram e demônios foram expulsos. E Jesus Cristo, ele não vê como o homem vê. O homem vê a cor do olho, a cor do cabelo, a roupa, mas Jesus Cristo vê o coração. E Jesus Cristo sabe qual era a cilada que Satanás já estava preparando para o coração desses discípulos logo após essa missão. Que cilada foi essa? O orgulho, a soberba. Um determinado pastor do passado, chamado John Bunyan, após uma pregação, ele disse que uma senhora chegou para ele e disse: como Deus te usou nessa noite, nossa, como o Espírito Santo te usou poderosamente. E sem ser ríspido, mas com todo o amor, John Bunyan disse assim: o diabo, minha senhora, já falou a mesma coisa para mim essa noite. Por que que ele disse isso? Porque a soberba precede a queda. Spurgeon já dizia: aplausos mataram mais profetas do que a perseguição. Se Deus em algum momento nos usou ou nos tem usado, nós devemos estar muito mais vigilantes e não ensoberbecidos, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Mas o nosso ego, irmãos, a nossa natureza, ela ama elogios, e são justamente os elogios que podem nos fazer tropeçar. Então aqui nós vemos em Lucas 10:17, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha a resposta de Jesus no verso 18. Mas ele lhes disse: eu vi a quem? Lucas 10:18, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que tem a ver uma coisa com a outra, irmãos? O que tem a ver os discípulos estarem alegres pelo fato deles terem pregado o Evangelho com o fato de Satanás ter caído do céu? Porque Satanás só caiu do céu porque ele deixou a vaidade entrar no seu coração. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O que Jesus está dizendo é: não se alegre porque você está profetizando. Não se alegre porque você está expulsando o demônio.
Não se alegre porque você está fazendo milagre, porque muitos vão fazer isso e vão acordar no inferno. Dentre esses 70 aqui, sabe quem estava aqui? Judas. Judas estava aqui alegre também. Olha como Deus me usou. Olha como eu orei. Olha como eu preguei. Olha como eu fui usado por Deus. E Satanás iria entrar nele. Por isso que Jesus está dizendo, não se confie nessas coisas. Se conhece o fruto, não pelas folhas. Perdão, se conhece uma árvore, não pelas folhas, mas pelo fruto. Testifique que o seu nome está escrito no livro da vida, como? Através do fruto do Espírito Santo. Pregar não quer dizer que uma pessoa é salva. Cantar não quer dizer que uma pessoa é salva. Ter ministério na igreja não quer dizer que uma pessoa é salva. São os frutos que revelam a qualidade da árvore. E uma árvore boa não pode dar um fruto mau. E uma árvore má não pode dar um fruto bom. E pelos seus frutos os conhecereis. Aqui, por exemplo, irmãos, eu estou pregando, amém? Eu posso aqui ensinar uma pessoa que eu não sou. Você já viu como os atores da Globo são bons nas novelas? Às vezes o médico está lá e parece que é médico mesmo, né? Mas não é não. Nunca pisou na faculdade de medicina. Não é médico não. Às vezes o advogado está lá e parece que é advogado, né? Nunca fez uma prova do OAB. Mas parece ser mais advogado que o advogado verdadeiro. Por quê? Porque ele está encenando. Então você não conhece o fruto pela ação de uma pessoa. Você conhece o fruto pela reação. Porque na reação vai sair o que está dentro. Aqui eu posso encenar. Mas quando eu estou sozinho e sou posto em prova, aquilo que está em oculto vai ser revelado. Por isso que todo cristão, ele não está muito importado, ele não está muito preocupado com o olhar das pessoas. Embora nós tenhamos que dar um bom testemunho diante das pessoas. Mas o cristão, ele está sempre preocupado com o olhar de Jesus. O que Jesus está pensando dele? Eu me lembro que quando eu era pequenininho, eu estudava numa escola, e até o grupo 5, eu só conseguia ficar na aula se minha mãe estivesse lá. Porque o que é que trazia paz ao meu coração? A presença de minha mãe. O olhar de minha mãe. Teve um dia, eu me lembro como se fosse hoje, que eu fugi da sala de aula e desci. Cadê minha mãe? Não estava lá. Ah, meu irmão, foi uma guerra nessa escola. E depois eu fui ver que ela tinha saído para ir na banca de revista. Mas eu fiquei em desespero. Só fiquei em paz de novo. Eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Quando o portãozinho da escola abriu e ela olhou para mim: Ju, meu filho, você está chorando. Minha mãe, você foi aonde, minha mãe? E o cristão é assim. Não adianta, irmãos, fingir uma coisa que não somos. Honrar ao Senhor com os lábios, com o coração distante. Não adianta fingir diante dos homens. Jesus está vendo tudo. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele sabe os segredos do nosso coração. Ele sabe tudo. Por isso que é melhor ser verdadeiro. Ô Senhor, me ajude, eu sou fraco. Ô Senhor, me ajude, eu não posso. Ô Senhor, me ajude na minha fraqueza. Eu sou pecador, Senhor. Mas isso, Satanás não teve. Satanás não teve essa humildade. Ele deixou a raiz de amargura crescer. Satanás deixou a inveja amargurada crescer no seu coração. Satanás era um anjo, irmãos. Ele foi criado por Deus. O que brotou no coração de Satanás? Inveja amargurada. Ele bateu o olho no trono de Deus e disse: é meu. É a inveja. Ele olhou para o trono de Deus, está lá em Isaías 14, Ezequiel 28, e disse: é meu esse trono. Eu quero esse trono. Aí sabe quem Deus mandou para expulsar Satanás do céu? Um arcanjo. E sabe qual é o nome dele? Ninguém é como Deus, Miguel.
Significa ninguém é como Deus. Ninguém é como Deus. Mostrou para Satanás que ele não podia ser como Deus, pois ele é uma criatura de Deus. Então, nós também, irmãos, temos que entender, somos criaturas e Deus é o Criador. Nós devemos a Ele toda a nossa reverência, toda a nossa obediência. Vamos abrir em 1 Timóteo 3,6. Vamos ver essa realidade do mundo espiritual. Nós sempre temos frisado aqui, irmãos, que o mundo espiritual é real. E hoje nós vamos ver na Bíblia que isso não é um ditado popular, não é um jargão, isso é uma realidade bíblica. 1 Timóteo 3,6. 1 Timóteo 3, verso 6. 1 Timóteo 3,6. Paulo faz a mesma coisa que Jesus. Aparentemente, Paulo está falando de outro assunto. 1 Timóteo 3,6. Paulo está falando, irmãos, sobre as características, as qualificações dos bispos e dos diáconos. Então perceba que para uma pessoa exercer um ministério na igreja, não pode ser de qualquer jeito. Eu vou ler a partir do verso 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ou seja, é maravilhoso ser um obreiro na casa do Senhor. É necessário, verso 2, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, não é que ele é perfeito, mas ele busca viver uma vida correta diante de Deus e de todos. Esposo de uma só mulher. Está falando aqui da integridade, da castidade, com uma só esposa, e o que não é casado, do seu voto de castidade diante de Deus. Temperante, ou seja, alguém que tenha domínio próprio. Sóbrio, alguém que não se permite ser dominado por nada. Ele está sempre sóbrio, ele sabe que ele está em guerra. Modesto, alguém que não é vaidoso, não está buscando holofotes. Hospitaleiro, alguém que está apto a acolher as pessoas, não importa a condição social, não importa a cor da pele, não importa de onde veio, ele está apto a receber a todos, porque para Deus não há acepção de pessoas. Apto para ensinar, perceba, ele deve aprender a gostar de estudar. Você não pode passar aquilo que antes você não aprendeu. Então, se alguém tem um desejo de exercer algum ofício na igreja, ele precisa aprender a gostar de ler. Por mais que ele não tenha gostado antes da conversão, depois da conversão ele tem que aprender a gostar de ler. É como um médico que não gosta de medicina, por exemplo. Não gosta de biologia, não gosta de química. Ele não gosta de anatomia. Ele não gosta de estudar a fisiologia humana. E ele está fazendo o que na faculdade de medicina? Então, uma pessoa que não gosta de estudar a Bíblia, quer fazer o que exercendo um ministério na igreja? Não dado ao vinho. Ou seja, uma pessoa que não está entregue aos prazeres da vida. Não violento. Uma pessoa que não tem a unção de Sansão. É uma pessoa pacífica. Porém cordato, inimigo de contendas. Ou seja, o bispo deve ser um pacificador, deve ser inimigo de contendas. No que deve depender de vós, tende paz com todos. A única contenda que um bispo ele entra é se a verdade de Deus for colocada em questão na igreja. O pecado não pode entrar na igreja. Não avarento, olha. Quem quer andar com Jesus não pode gostar de dinheiro. Não pode ser avarento. Quem quer ser pastor não pode gostar de dinheiro. Quem quer servir na igreja não pode gostar de dinheiro. Aí, meu irmão, já excluiu aí mais de 90%. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito.
Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Falando justamente dessa vida íntegra, em casa, fora de casa, na igreja, que aquele que deseja servir a Deus deve ter. E o verso 6, olha o que Paulo vai dizer: não seja neófito. O que é neófito? Novo convertido, uma pessoa que não tem experiências cristãs, uma pessoa que não foi qualificada, não foi preparada para isso. João Batista, um grande exemplo disso é João Batista. João Batista começou logo pregando no deserto? Não, ele passou um tempo sendo preparado por Deus, até que chegou o momento em que ele veio a se manifestar em Israel. A ideia que o texto diz lá é que ele se manifestou. Ele estava em oculto, ele estava sendo forjado no deserto. Ele passou anos comendo gafanhoto e mel silvestre. Ele passou anos vestindo peles de camelo. Ele passou anos tendo vida de oração. Ele passou anos na escola da renúncia, até o tempo que ele se manifestou em Israel e ninguém comprou João Batista. De tal forma que até o rei tentou comprar ele e ele não se vendeu. Por quê? Porque ele não era um neófito. A ideia de neófito aqui, irmãos, é ausência de experiências com Deus. Tem gente que chega na igreja hoje e já quer pregar, já quer fazer a obra, já quer colocar a mão no arado, sem ter nenhuma consciência da responsabilidade que é isso. É como, por exemplo, irmão, se você fosse convidado para ser um representante de uma multinacional, se a Vale do Rio Doce hoje te chamasse para trabalhar, para você ir representar a Vale do Rio Doce em algum país, e você vai exercer um ofício muito importante, você acha que você ia de qualquer jeito? De maneira nenhuma. O salário, ó, já é uma motivação que você ia se preparar, você ia gostar de estudar, menino, porque o salário é muito bom do ponto de vista humano. Mas, irmãos, se você vai representar uma multinacional, imagine a responsabilidade que está imposta sobre você. Mas, irmãos, por mais que a igreja verdadeira seja desprezível aos olhos do homem, seja pobre aos olhos do mundo, a responsabilidade é muito maior do que a responsabilidade de um diretor da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Braskem, que eles estão representando instituições humanas. Nós cristãos estamos representando uma instituição divina. Então a responsabilidade é muito maior. Tem gente que acha que é assim, chegou na igreja hoje, eu quero pregar, eu quero fazer, eu quero acontecer, Deus me chamou para isso. Você tem certeza que você já viu as responsabilidades disso? De tocar a mão no arado? Você já fez os cálculos? Não seja neófito. Olha o que pode acontecer com o neófito. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do... O que é que o diabo tem a ver aqui no assunto, rapaz? Paulo está falando de bispo. Paulo está falando de você servir na igreja. E ele traz o exemplo de quem? Do diabo. Cuidado, para você não fazer algo fora do tempo, deixar a soberba entrar no coração e ser expulso da presença de Deus, como o diabo foi, como Judas foi. Satanás entrou em Judas. Por quê? Soberba, orgulho. Então perceba, irmãos, aqui nós vemos qual foi a condenação do diabo. Por isso que eu estou mostrando aqui porque o diabo caiu por orgulho. Onde está na Bíblia? 1 Timóteo 3,6. Para que se ensoberbeça, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do
Diabo. Então qual foi a condenação do diabo? Ele se ensoberbeceu. Mas ele não se ensoberbeceu sozinho. Ele colocou soberba no coração de 1/3 dos anjos no céu. E Judas está trazendo o exemplo para mostrar, olhe, Deus não poupou a anjos. Esses anjos que se rebelaram, eles estão sobre algemas eternas até o juízo do grande dia. O príncipe deste mundo já está julgado. Prestem atenção no que eu estou falando, é o que Judas está dizendo. Cuidado com a apostasia, cuidado com o orgulho, porque ele pode pegar o seu coração. Agora vamos abrir em Efésios 6:10, um texto muito conhecido, sobre batalha espiritual. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos, Efésios 6:11, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Perceba, irmãos, a palavra cilada aqui vem da palavra método, que significa cuidado. Satanás tem diversos métodos de agir. A Bíblia diz que ele pode se travestir de anjo de luz. Ele pode se aparecer como seu melhor amigo, mas você não sabe que ele é seu pior inimigo. Ele pode chegar diante de você falando aquilo que ele sabe que você gosta de ouvir, mas é o diabo. Não foi que o diabo chegou até Jesus? Está com fome? Pai, eu sou seu amigo. Você quer o quê? Quer pão? Você está 40 dias sem comer. Eu acho que você precisa de pão. Você precisa me ouvir. Eu sou seu amigo. Mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele respondeu com a palavra de Deus. Não é um pão terreno que vai suprir as minhas necessidades. É a palavra do meu Pai. É o Espírito do meu Pai que me consola. Então perceba, irmãos. Olha o verso 12. Eu queria que você meditasse no verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Olha o que ele diz aqui. A nossa luta, o nosso embate, não é contra o sangue, não é contra a carne. A ideia aqui não é contra seres humanos. Sabe, irmãos, talvez todos nós aqui, e eu também já fomos alvos de ofensas, de maltratos. E há uma tendência da nossa natureza de guardar o quê? Mágoas. Mas o que é que você deve ver no mundo espiritual quando alguém está te ofendendo? Em primeiro lugar, você deve ver um cadáver. Você deve ver um cadáver. Não é nem um cadáver aberto, é um cadáver fechado. E a pessoa está lá dentro. Então, você já sabe que aquela pessoa ali tem nome de que vives, mas está morto. Que morte? Em delitos e pecados. Depois do cadáver, na frente do cadáver, você tem que ver um demônio. Ele é real. Eles são reais. Que estão usando aquela pessoa para te ofender. A ideia aqui de Paulo é: você vai lutar contra o cadáver ou contra o demônio? Contra o demônio. O cadáver, você vai fazer o quê? Misericórdia. Meu Deus, quem aqui já foi no enterro de uma pessoa conhecida? Aquela pessoa que você viu, que você abraçou, que você beijou, que você amou, muitas vezes que você teve comunhão. Você olha lá, meu Deus, ele não vai levantar não? Não. O que foi que aconteceu? Ele morreu. Então, o que é que você vai sentir no cadáver? Jesus tem misericórdia. Jesus regenera. Jesus salva. Jesus, essa pessoa não sabe o que está fazendo. Jesus, essa pessoa está morta. E contra quem é que você vai lutar? O demônio que está usando essa pessoa. Porque o demônio que está usando essa pessoa,
Se você pensar, eu já passei por isso, irmãos. Eu já passei, eu acho que o pastor Nizam já falou por isso também. Eu já passei por situações que mais de 3 pessoas diferentes me fizeram a mesma acusação. Parece que uma tinha ligado para a outra, mas eram pessoas que nem tinham comunhão uma com a outra. Parece que uma ligou para a outra, ó, fale isso com esse menino aí, viu? Fale isso mesmo para bater ele. Parece que outra ligou para a outra, olha, fale isso com ele. Não foi. Foi o demônio que estava usando essas pessoas. E para Deus me mostrar bem claro que foi o demônio, Ele permitiu que fosse a mesma acusação de pessoas diferentes. Para mostrar o que? É o demônio. É o demônio que quer nos destruir. É o demônio que quer nos tirar do primeiro amor. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo. Meu Deus, que conselho de Salomão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Será que a gente pratica isso, irmão? Guardar o coração, irmão, não é ficar desconfiando das pessoas, não. Ah, eu vou desconfiar de fulano. Não. Guardar o coração é manter o seu coração aquecido na presença de Deus. Manter o seu coração cheio da presença do Espírito Santo. Guarda o seu coração. Manter o seu coração no primeiro amor. Sobre tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Mantenha o seu coração limpo. Porque dele procede as entradas e as saídas da vida. Então guarde o seu coração. Não guarde dinheiro na poupança. Não guarde dinheiro debaixo do colchão. Guarde bem o seu coração. Porque senão, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E tem gente que o amor não vai se esfriar, não. Já se esfriou. E está dentro da igreja, mas não está no primeiro amor. Aí Jesus faz o quê? Lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi que ficou o primeiro amor? Vamos lá pegar? Eu te ajudo. Você quer voltar? Eu seguro na sua mão. Mas vamos lá, eu vou com você. Mas vamos lá, voltar ao primeiro amor? Vamos. Vamos, Senhor. Então você volta, humilde, e pega o primeiro amor. Porque sem amor, tudo é inútil. Ó, agora olha o que ele diz. E sim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. A ideia aqui, irmãos, é uma ordem para a desordem. A ideia aqui é que os seres espirituais do mal, eles são bem organizados como um exército. Jesus Cristo chegou a dizer que os servos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os servos da luz. Você olha para os demônios, está todo mundo organizado. Satanás, que é o chefe, já falou para um menorzinho: olha, vai lá hoje atormentar José. Olha, vai lá hoje atormentar Calmon. Olha, você vai lá hoje atribular o vendedor de gás, Quinho. Olha, você vai lá hoje atormentar aquele. Tem dia que é o próprio Satanás. Rapaz, eu vou no pastor, eu vou nele. Irmãos, eu estou brincando aqui, mas isso é sério. E muitas vezes os irmãos da igreja estão um brigando com o outro. Porque os servos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os servos da luz. Os demônios, meu irmão, está tudo organizado. Está todo mundo preparado para fazer você cair da presença de Deus. É uma ordem para a desordem. Eles são bons no que fazem. Sabe o que é convencer anjos? Sabe o que é convencer um homem e uma mulher que viam a Deus, como eu estou vendo vocês aqui todo dia no crepúsculo do dia, e conseguir convencer eles a comer de um fruto? Sabe o que é você derrubar um rei segundo o coração de Deus? Peneirar um homem que andou com Jesus 3 anos e meio, Pedro.
Imagine entrar num apóstolo. Ele é muito bom no que faz. Se travestir de anjo de luz. Ele é muito bom no que faz. Quem aqui hoje, se você chegasse em sua casa e visse um anjo de luz, você iria dizer que é o demônio? Primeiro você já ia chegar e já ia ficar logo assustado. Meu Deus do céu, o que é isso? Um anjo de luz. E ele chega, trouxe uma mensagem da parte de Deus. Ai meu pai, ai meu Deus. Que mensagem, anjo de luz? Não ouça mais aquele pastor Nizam. Tem gente que tem essa experiência e diz, é verdade, seu anjo. Você está certo. Eu vou sair mesmo daquela igreja. Pega ele. Mas, irmão, você está dando risada, mas acontece. Se eu não me engano, o pastor Nizam pode me tirar essa dúvida. Qual foi uma dessas seitas que ele disse que teve uma experiência com o anjo Moroni? Acho que foi os Mormons, não foi? Joseph Smith, ele fundou essa religião depois de uma experiência com um anjo de luz. E descreveu o outro evangelho. Que ditou para ele o outro evangelho de Jesus Cristo. Olhe como experiências no mundo espiritual acontecem. Há relatos de pessoas no candomblé que via os orixá, babalorixá lá, via mesmo o espírito lá. Eles existem. O que são aquilo? São demônios. O mundo espiritual não é brincadeira não, irmãos, ele é real. Satanás existe, os demônios existem. É muito sério. Às vezes você pensa, você está normal, aí vem um monte de pensamento. Que é isso? Efésios vai dizer aqui, dardos inflamados do maligno. Pensamentos impuros. Pensamentos que não glorificam a Deus. Pensamentos de você desconfiar do irmão. Pensar mal do irmão. O que é isso? Dardos inflamados do maligno. Jesus mandou você desconfiar do irmão? Jesus mandou você ficar separado do irmão? Jesus disse, ame o seu próximo como a si mesmo. Então aqui nós vemos, irmãos, contra quem nós estamos lutando, contra os principados e potestades. Essa é a nossa luta. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha o que é o mundo é tenebroso. O mundo é cruel. Contra as forças espirituais do mal. Vocês estão lendo, irmãos? Forças espirituais do mal. O que são isso? São entidades espirituais para levar o homem para o pecado. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora, irmãos, eu queria convidar os irmãos a abrir Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, verso 1. Apocalipse 12, verso 1. A mulher e o dragão, uma visão de João. A mulher representa o povo de Deus. A igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a totalidade do povo de Deus. A descendência, a linhagem do Messias. Apocalipse 12, 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Perceba, essa mulher aqui, ela representa o povo de Deus. Ela representa a totalidade do povo de Deus. João está aqui vendo um grande embate espiritual, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A perseguição que Satanás sempre fez com aqueles que fazem parte da linhagem do Messias.
Por isso que Jesus Cristo nasceu em meio a dores, sendo Ele mesmo um homem de dores. Assim que Maria ficou grávida, quando Herodes ficou sabendo que ela estava grávida, qual foi o decreto que Herodes baixou? Mandou matar todas as crianças até 2 anos. Todas as crianças foram mortas. O que foi que Caim fez com Abel? Matou. Por quê? Já dessa inimizade entre a descendência da serpente e a linhagem do Messias. Por isso que ele diz aqui, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O povo de Deus sempre foi um povo sofredor. Sempre foi um povo sofrido. Sempre foi um povo pobre. Sempre foi um povo desprezado. Sempre foi um povo humilhado. O que foi que Deus falou a Moisés na sarça ardente? Eu tenho visto, Moisés, o clamor do meu povo. Eu tenho sentido as dores do meu povo, Moisés. O povo de Deus é um povo sofrido, tormentos para dar à luz. Jacó, irmão, sofreu muito. Davi sofreu muito. Todos os servos de Deus sofreram muito. Viu-se também outro sinal no céu. Olha aqui. Primeiro, João viu no céu o quê? Essa mulher, que é a figura da igreja, da totalidade da igreja, da totalidade do povo de Deus. Essa mulher grávida. Ou seja, a igreja antes de Jesus nascer. O povo de Deus antes de Jesus nascer era um povo que estava crendo no Messias que viria. Agora ele viu um opositor. E eis um dragão. Quem é o dragão? Satanás. Grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda, olha o verso 4, olha o que aconteceu no céu. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. É por isso que nós falamos que Satanás conseguiu perverter 1/3 parte dos anjos no céu, porque está escrito na Bíblia, Apocalipse 12:4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Sabe o que é isso, irmãos? O poder de Satanás de persuasão. Foi a cauda do dragão que arrastou 1/3 parte dos anjos do céu, das estrelas do céu, perdão, as quais lançou para a terra. Quando Satanás estava diante de Deus no livro de Jó, Deus pergunta a Satanás: de onde vem Satanás? Satanás responde como? De rodear e passear por ela. Satanás está, os anjos caídos estão presos com algemas eternas até o grande dia que Jesus voltará e irá lançá-los no lago de fogo e enxofre. Mas até esse grande dia, ele está aqui para seduzir os homens a pecarem contra Deus, a amarem o mundo e odiarem a Deus, a amarem as riquezas e odiarem a Deus. Por isso que aqui ele diz, olha o que diz: e o dragão se deteve em frente da mulher. Aqui é a oposição de Satanás para com o povo de Deus. Ele se detém em frente à mulher. Satanás não queria que o Messias nascesse. Quem estava por detrás de Herodes quando mandou matar todas as crianças até 2 anos? Satanás. Às vezes Herodes nem sabia por que tanta ira daquela criança. Quem estava por detrás dos fariseus que sentiam tanta fúria de Jesus? Quem estava por detrás de Judas? Quem estava por detrás de Pedro quando disse para Jesus não ir para a cruz? Satanás. Então é ele que se coloca de frente para a mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Perceba, irmãos, Satanás sempre quis matar Jesus. Satanás sempre quis matar o Filho de Deus. Mas Jesus Cristo morreu como ele tinha que morrer, na cruz,
para levar os pecados do seu povo, levar a culpa do seu povo e ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas falta de tentativas para ele morrer antes da cruz não faltou. Primeiro sermão de Jesus, Isaías 61. Ele abre o rolo no templo e quando ele diz que Isaías 61 tinha se cumprido nele, o que os fariseus tentaram fazer? Tentaram lançar Jesus no despenhadeiro. Mas a Bíblia diz que Jesus passou como invisível no meio deles. Quando Jesus Cristo disse aos fariseus que eles eram filhos do diabo e que antes que Abraão existisse, ele era, eu sou, e que Abraão viu o dia dele e se alegrou quando Abraão sacrificou Isaac. Quando ele viu aquele cordeiro ali, ele viu Jesus morrendo para salvar ele e Isaac. O que foi que os fariseus fizeram? Não tem nem 50 anos e viste Abraão? Ah, a gente vai lhe matar agora. Quem estava por detrás deles, irmãos? Satanás. A Bíblia diz lá em Efésios 2 que no mundo espiritual ninguém está sozinho. Existe o Espírito que opera nos filhos da obediência, o Espírito Santo. Existe o Espírito que opera nos filhos da desobediência, os espíritos imundos. De tal maneira que Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, já está espalhando, já está fazendo mal. Não, mas fulano é tão bonzinho, ele só não tem o Espírito Santo. Ele está acompanhado de demônio. Quem não está com o Espírito Santo, está com demônio. Não há meio termos, não há ninguém sozinho no mundo espiritual. Então aqui ele diz, irmãos: e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse? Jesus Cristo, o Rei da glória, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus Pai. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Quem é essa mulher? A gente, a igreja. Fugiu para o deserto. O que é a igreja? É um grande deserto. A igreja é um grande deserto, onde nós estamos peregrinando rumo à terra prometida. Por isso que deserto não é lugar de se fazer planos, de se criar raízes. Deserto é um lugar de passagem. É esse mundo para o cristão. É um lugar de passagem, somos peregrinos, a nossa casa é no céu. Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui é um símbolo do período da grande tribulação, da ascensão do anticristo. Vai aparecer logo no capítulo 13 de Apocalipse. Verso 7, onde eu queria chegar: houve peleja no céu. Que é peleja, irmãos? Guerra. Houve batalha no céu. Quem foi que fez essa batalha no céu? Olha aqui: Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é o dragão? Satanás. O que significa Miguel? Ninguém é como Deus. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Perceba, eles foram expulsos do paraíso, do céu. E foi expulso o grande dragão. Olha, irmãos, quando alguém disser para você: Satanás está debaixo dos meus pés, por favor, pegue essa passagem da Bíblia e leia para essa pessoa. O poder de persuasão que esse ser tem. Olha o que diz aqui: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Quem você acha que está por detrás dos programas de televisão? Quem você acha que está por detrás dessas músicas que a gente ouve aí?
Satanás. Quem você acha que está por detrás das vestimentas modernas? Satanás. Quem você acha que está tirando a pureza das crianças cada vez mais? Satanás. Ele é o sedutor de todo mundo. Quem você acha que está pregando numa falsa igreja? Satanás. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Perceba, irmãos, Satanás, ele é mestre em fazer isso. É o melhor promotor de justiça da história, Satanás. Você vê como ele é um bom promotor, como ele chega diante de Deus para condenar Jó. Também Deus, imagine, Deus disse que Jó era reto, Deus disse que Jó era íntegro, Deus disse que Jó era temente a Deus, Deus disse que Jó se desviava do mal. Chega Satanás e faz o quê? Acusa. Também você protege ele, seus bens prosperam na terra, Deus. Eu vou te dar uma ideia, eu tenho um argumento aqui precioso, Senhor. Tira tudo que ele tem e ele vai blasfemar contra o Senhor na sua face. Deus disse: então tá bom, vai lá. O que é que Satanás faz, irmãos? E um dia ele faz fogo descer do céu, com autorização de Deus, e ele destrói todos os bens de Jó. Jó ficou pobre do dia para a noite. Só sobrou. Satanás é tão ardiloso que ele deixava vivo só o mensageiro para trazer a má notícia para Jó. Aí chegava o mensageiro e dizia: Jó, todos os seus bens foram embora. Tá bom. Mais doloroso, os sabeus, que era um povo inimigo de Deus, Satanás entrou neles e eles mataram os 10 filhos de Jó ao fio da espada. Sabe o que é isso? Você ter 10 filhos que você amou, que você cuidou, ver no chão cheio de sangue ao fio da espada, e Satanás só deixou escapar o mensageiro para trazer a notícia para Jó. Jó, seus 10 filhos, Jó, morreram. Só sobrou eu para vir aqui contar essa notícia para você. O que foi que Jó fez? Rapou a cabeça, se cobriu de cinzas e adorou a Deus. Não saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente está reclamando de quê? Com nossos parentes vivos, muitas vezes, com a saúde em dias, a gente está reclamando de quê? Mas Satanás não desiste. Quando ele viu isso, ele não se deixou por vencido, ele foi até a presença de Deus. Observaste meu servo Jó, Satanás? Ele é reto, viu? Não é hipócrita não. Ele é íntegro. Ele é temente a Deus. Ele se desvia do mal, Satanás. Satanás, também pele por pele. Toca na saúde dele. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Toca agora na saúde de Jó, Deus. Deus disse: então tá bom, vai lá. Como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. E o diabo colocou em Jó a pior doença da época, a lepra. Jó, do dia para a noite, depois de perder seus bens, perder sua saúde, ou perder seus 10 filhos, Jó perdeu sua saúde. E o que Jó fez? Ele foi sofrer a sua dor, doente, sem dinheiro, sem filhos, se rapando com caco de telha. Sabe o que é caco de telha? É para
passar o alívio da ferida, ó, saía pus, sangue da cara, e ele tentava passar. Ai meu Deus, que tormento, ai meu Deus, que dor. E como se não bastasse, a companheira de Jó se aproximou dele. E se Jó não fosse crente, ele ia dizer: eu estou leproso, vou lhe dar um abraço agora como eu nunca lhe dei na minha vida. Agora você pega essa lepra, mulher. Se fosse um ímpio, faria isso. Mas Jó era justo. Ainda conservas a tua integridade, homem? Oi? Quem estava falando por meio dela? Diabo. Amaldiçoa esse teu Deus, Jó, e morre, miserável. Sabe o que ela estava dizendo? Jó, enquanto o seu Deus te dava riqueza, te dava beleza, nos dava 10 filhos, ele era o nosso Deus. Mas agora, Jó, que o seu Deus, que não é meu mais não, viu? Tirou os nossos 10 filhos, tirou a sua beleza, tirou a nossa riqueza, tirou a nossa saúde, ele é o teu Deus, Jó. Sai para lá com esse Deus, sai para lá com esse negócio de crente, Jó. Sai para lá com esse negócio de verdadeiro evangelho, Jó. Sai, Jó. Jó olha para a mulher e diz, ele fez o que Adão deveria fazer. E ele diz para ela: como uma louca falas tu, mulher. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios e não atribuiu a Deus revés algum. Depois ele dá uma murmurada, irmão, mas Jó era crente. Deus disse, ó, no mundo inteiro, quantos bilhões de habitantes tem? Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Ninguém! Ninguém com caráter de Jó tem. Mas Satanás, irmãos, gosta de acusar os mais santos entre os filhos dos homens. Muitas vezes, irmãos, os mais rejeitados na terra são os mais amados no céu. Sabia disso? Um evangelista hoje disse para Quinho: como foi, Quinho? Eu tomei um susto. O pessoal me viu passando aqui com a caixa de som, tem um que a gente me imitando agora, mas é do falso evangelho. Aí Quinho estava entregando gás, aí o camarada com o microfone ainda, Maria, pegou o microfone e disse para Quinho: Quinho, como é que ele disse, Quinho? Que privilégio. Ó, que privilégio, Quinho. O rico foi chamado de filho. Abraão chamou o rico de filho. Aí Quinho, rapaz, você não entendeu o contexto da parábola, não é? Da história, não é? O rico está no inferno, rapaz. Você está doido, rapaz? Que privilégio é esse? Não, Quinho, ó, que privilégio. O rico foi chamado de filho. Misericórdia, irmãos. Mas quem era que de fato era privilegiado? Era o rico? Como esse falso crente disse hoje? Não, era Lázaro, que era rejeitado por tudo e por todos, que era doente, que os cães vinham lamber suas feridas, que desejava as migalhas que caíam da mesa do rico, que era pobre, que muitas vezes morreu como indigente na terra, que ninguém tinha 3.700 para pagar lá para o irmão Paulinho enterrar no Campo Santo. Talvez morreu lá como um indigente, mas para Deus esse nome está escrito no livro da vida. Lázaro, vem para casa, meu filho. Chegou a hora do seu descanso. Então, irmãos, aqui nós vemos Satanás é o acusador dos irmãos. Ele quer colocar culpa no seu coração e no meu, para a gente não servir a Deus com alegria. Verso 11, para a gente concluir, e 12: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E o povo hoje, em face do coronavírus, está amando a sua vida. Mas todo aquele que tentar salvar a sua vida, e aquele que perdeu a sua vida por amor de mim, do Evangelho, parece que esse versículo, irmão,
saiu da Bíblia na quarentena. O Covid chegou, Marcos 8,35 saiu da Bíblia de muitas igrejas e de muitos crentes. A gente tem que salvar a nossa vida. Mas olha o verso 12, irmãos. Para você ir para casa vigilante e orando, sabendo que você está em guerra. Você não está na Disneylândia. Por isto festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ó, a festa é no céu. No céu tem festa. Até quando um pecador se arrepende, a festa é onde? É no céu. Porque sua casa já está lá. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Quem dá frutos dignos de arrependimento e é lavado no sangue de Jesus, um dia vai entrar no céu. Mas a festa é no céu. E no interior do crente, quando ele tem o fruto do Espírito. Mas aqui no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, o único homem no mundo que foi até o terceiro céu. Quando ele desceu do céu, ele encontrou o que na terra? Uma peleja. Um mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele. E ele disse por quê? E para que não me ensoberbecesse com as revelações que me foram dadas, porque ele foi até o terceiro céu. É como se Jesus tivesse feito assim com Paulo. Oh meu Deus, você está sofrendo tanto, eu te amo tanto, eu vou fazer, eu vou dar um privilégio para você. Como se Jesus tivesse levado Paulo para o paraíso, aberto a janelinha assim, dizendo: olha para lá, Paulo, olha o lugar que você vai morar, olha a sua casa. Por que Paulo dizia: eu viver é Cristo e morrer é lucro? Eu estou dividido, se eu vou logo para casa, se eu fico aqui para Jesus me usar. Ah, mas se eu vou para lá é bem melhor, mas se eu ficar aqui também é bom se ele quiser me usar. Mas Jesus, que lugar é esse? Ele foi até o terceiro céu e Jesus disse: sua casa, meu filho. Jesus abriu a janela do céu e mostrou ao apóstolo Paulo onde ele iria passar a eternidade. E Paulo disse: eu vi coisas inefáveis, indizíveis, que não é lícito ao homem se referir. Paulo disse: qualquer comparação que eu fizer na terra com o céu é muito pobre, então não é lícito ao homem falar. Porque o céu é muito maior, é uma realidade muito melhor do que o melhor rei dessa terra. Por isso que ele que foi no céu disse ao rei Agripa: rei Agripa, eu queria que você fosse como eu, exceto essas algemas, porque você num trono está preso, e eu preso estou num trono com Cristo no céu. Amém, Senhor. Então o apóstolo Paulo, quando desce, ele vê um mensageiro de Satanás dando tapa na cara dele, humilhando ele. E ele disse: Senhor, está doendo. Senhor, estou sofrendo. Senhor, tira esse espinho, Senhor. Jesus apareceu e disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na sua fraqueza. E Paulo disse: então agora de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Jesus Cristo. Porque quando eu sou fraco, Rodolfo, Cristo me faz forte. Mas quando eu sou forte, o diabo me derruba, porque a soberba precede a queda. Apocalipse 12, o ventilador já levou a Bíblia, pai? Apocalipse 12, a parte 1 diz: por isso festejai os céus e vós os que neles habitais, a festa no céu, irmãos. Aqui é guerra. Aqui se o olho faz pecar, arranca. Aqui se a mão faz pecar, corta. É melhor chorar aos pés de Jesus para não pecar, do que pecar e não se arrepender e acordar no inferno. Aqui é dor, aqui é luta. Mas no céu, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas se alguém já te prometeu um céu sem cruz, um cristianismo sem cruz, te ofereceram um falso evangelho, porque o que nos salva é a mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o que Cristo te oferece não é riqueza, não é beleza, é uma cruz para você carregar também. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ai
da terra e do mar. Apocalipse 12, 12, última parte. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Que é cólera, irmãos? É quando a pessoa explode de ira. Cólera é diferente. Uma pessoa pode estar com raiva e estar dissimulando essa raiva até com um beijo, como Judas. A Bíblia diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. Uma pessoa pode estar apertando sua mão, sorrindo para você, abraçando você, e está no seu íntimo querendo te matar. Sabia disso? Que isso pode acontecer? Por isso que a cólera é diferente. A cólera é quando a pessoa nem disfarça mais que está com raiva de você. É alguém começa a falar: que temos nós contigo, ó Jesus. Como foi lá os demônios do homem de Gadara. É quando a pessoa explode de ira. Isso é cólera. É o que está no coração de Satanás. Cólera. Ele quer destruir. Ele quer roubar. Ele quer fazer você pecar contra Deus. Verdade. Ele quer lhe tirar do primeiro amor. Satanás não aguenta ver um crente no primeiro amor. É onde toda a cólera dele vai descer. Ah, não, tem um crente no primeiro amor naquela igreja, vai contagiar todo mundo. Ah, eu vou botar gente para dar prejuízo a ele. Ah, eu vou tomar logo aquele depósito dele. Ah, eu vou logo destruir ele. Eu vou tirar ele, eu já sei os servos que eu vou usar para tirar ele do primeiro amor. É o diabo, irmão. É o diabo que quer endurecer o meu e o seu coração. É o diabo que quer tirar a gente do primeiro amor a Jesus. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ó, Satanás, ó, ele sabe que tem pouco tempo. E a gente sabe que tem pouco tempo? Ou a gente pensa que tem muito tempo, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos viver remindo os tempos, porque os dias são maus. Pouco tempo nos resta também. Nós precisamos urgentemente ser cheios do Espírito Santo de Deus, para voltarmos ao primeiro amor, para vivermos para a glória de Deus. E eu queria concluir hoje com 3 definições da palavra orgulho no Novo Testamento. Já são 9h15. Vou falar rápido, em nome de Jesus. A primeira definição para o orgulho no Novo Testamento, no grego. Eu estou falando isso, irmãos, só para que a gente saiba. É a palavra no grego alazoneia, que significa aquele que demonstra soberba por meio de palavras. Aquele que usa as palavras em seu próprio benefício. Assim o orgulho se manifesta por meio de palavras. Aquele que usa as palavras para beneficiar a si mesmo. A Bíblia diz que a boca fala, que o coração está cheio. Então o Novo Testamento traz essa palavra para revelar como o orgulho se manifesta. Primeira forma, pelas palavras. Nós vemos em Atos 12 que Herodes Agripa começou a discursar e as pessoas começaram a bradar: esse homem fala como um Deus. E ele recebeu a glória e Deus o feriu e ele morreu comido por bichos. O que nós vemos em época de campanha política? Essa palavra aqui. O orgulho sendo manifesto por meio de palavras. Você já viu algum político falando mal de si mesmo? Não. Um político usa as palavras para o seu próprio benefício. O crente não, irmãos. Ele usa as palavras para glorificar a Deus. Segunda definição para o orgulho no Novo Testamento, no grego, é a palavra hiperefania. É o homem que exalta a si próprio acima dos outros. Mas olha o perigo aqui. Isso aqui pode estar no meu e no seu coração. Olha o perigo. Mas ele não exterioriza isso. É uma atitude do coração. Olha o que ele diz aqui. É um homem que exalta a si próprio acima dos outros, mas ele não exterioriza isso. É no coração. Ou seja, no íntimo, a pessoa que está aqui, o orgulhoso está aqui, e ele está
aparentemente ele pode ter até uma falsa humildade. Mas para Deus que tudo vê, no seu íntimo ele está pensando: rapaz, eu sou melhor que ele. Ah, fulano está pregando aqui, eu prego melhor que ele. É o hiperefania. Ele está sentado aqui, mas ninguém está vendo. É só ele e Deus. Mas ele se exalta acima dos outros. A pessoa está, por exemplo, a pessoa está louvando, aí ele está sentado e ele está falando: ah, ele não canta como eu. Ninguém está vendo. Ah, ele não tem a voz, ele não tem os talentos. Ah, ele tem que aprender muito ainda. É isso, irmãos. É essa pessoa que se exalta a si próprio, acima dos outros, mas ele não exterioriza isso. Está lá em oculto. É só ele e Deus. Mas Deus sabe. E a Bíblia diz em Lucas 18:11 que o fariseu orava de si para si mesmo. Ninguém sabia. O publicano nem sabia. Mas qual era a oração do fariseu? O publicano estava lá todo quebrantado, moidinho na presença de Deus, arrependido, quebrado, moído. Sabe, o Espírito Santo vivificando ele, transformando ele num vaso novo. Enquanto isso estava o fariseu do lado, em seu íntimo: ó Deus, te dou graça que eu não sou como esse homem. Está vendo como o orgulho cega? Esse homem fariseu está indo para o céu. Esse homem que está se humilhando e vai sair daqui do tempo salvo e perdoado, você está condenando ele? Eu não sou como os demais homens, injustos, roubadores e adúlteros, nem como este publicano. Esse é o hiperefania, é o que se exalta acima dos outros, mas ele não demonstra isso. Ele, diante dos homens, ele até diz: oh, eu não sou nada. Oh, quem sou eu? Oh, eu sou tão fraco. Mas para Deus, no seu íntimo, ele sabe: eu vou arrebentar. Eu sou o cara. Olha, tem uma pessoa, irmãos, que nós frequentamos a igreja, que eu vi esses dias. Você vê que Deus é tão bom que ele não deixa nada em oculto. A foto que parou na live que essa pessoa fez. Pela face você vê o orgulho. A pessoa está assim, ó, com o nariz em pé. Fez uma live, a foto que parou foi a pessoa assim, com o nariz lá em cima. Pela cara você vê o quê? Soberba. Orgulho. O orgulho, irmãos, ele se manifesta de várias formas. Terceira, para a gente concluir, a palavra híbris é o insolente nas atitudes. Suas atitudes revelam o seu sentimento de superioridade. É a consequência das palavras e do coração, são as atitudes arrogantes. Quem fez isso? A mãe de Tiago e João. Senhor, manda aqui os meus filhos, um se assente à tua esquerda, outro se assente à tua direita no seu trono. Olha que arrogância, irmão. Ela queria que os seus filhos ocupassem a cadeira de Jesus do lado dele. Jesus disse: oh, minha senhora, a senhora não entendeu nada. São os governantes desse mundo que se impõem por autoridade. Mas no reino de Deus não é assim, não. Aquele que quiser ser o maior é o menor. Aquele que quiser liderar é o que serve, minha senhora. É Herodes que manda dando ordens. São os políticos, os perversos. No reino de Deus não é assim, não. No reino de Deus, o Rei da Glória lava os pés dos seus filhos. É diferente. E ele disse: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui ele diz, esse é a terceira definição de orgulho: o insolente nas atitudes. Suas atitudes revelam, irmão, seu sentimento de superioridade. A Bíblia diz em Filipenses 2:3: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a vocês mesmos. Ou seja, você tem que olhar com o seu próximo não como concorrente. Ninguém está concorrendo aqui, não. Está todo mundo aqui como o corpo de Cristo, cada um
é o membro do corpo, a glória do cabeça que é Cristo. Cada um vai receber o mesmo galardão no céu, a parábola dos trabalhadores. O que começou a trabalhar de manhã cedo e o que começou a trabalhar por último, quando chegou diante do patrão, receberam o mesmo salário, a vida eterna. Então não tem ninguém melhor do que ninguém no reino de Deus. Não existe isso, essa concorrência. Aqui está todo mundo, se somos regenerados, com o propósito de agradar a Deus, de glorificar a Deus. Está ninguém competindo com ninguém. Não é isso? Amém. Não somos irmãos? Não Glória somos a uma Deus. família? Amém. É? Então, o auto-engano, a Bíblia diz em Gálatas 6,3: se alguém supõe ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O orgulho, irmãos, tira o senso de realidade. O orgulho é uma forma de embriaguez. Sabia disso? Que o orgulho faz a pessoa pensar que ela é o que ela não é e que ela tem o que ela não tem. O orgulho faz você criar uma realidade paralela de quem é você. Como um bêbado. Você já viu que às vezes o bêbado fica rico de hora para outra? Uma grade de cerveja, ele já tem um apartamento, uma cobertura e um carro de luxo. Com alguma cerveja só, porque ele está fora de si. Então, o orgulho tira o homem do centro. Ele está fora de si. Ele criou uma realidade paralela. Os fariseus criaram uma realidade paralela acerca de si mesmos. Eles pensavam que eram filhos de Deus. Eles pensavam que eram seguidores de Abraão. Eles disseram que o filho de Deus era nascido de fornicação. E eles estavam diante do legítimo filho de Deus, Jesus Cristo. Porque o orgulho faz o homem ficar bêbado, fora de si. É o que o orgulho faz. Por isso que a primeira característica dos herdeiros do céu, bem-aventurados são os pobres, hein? Deles é o reino dos céus. O que foi que Pedro disse? O que é que estava no coração de Pedro? Pedro tinha a lazoneia, soberba por meio de palavras. Pedro tinha hiperefania, um homem que exalta a si próprio acima dos outros no seu íntimo, mas ele acabou revelando isso. E Pedro era insolente nas atitudes. Ele chegou a praguejar e a jurar que nunca conheceu Jesus. Pedro disse na última ceia: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Ele colocou todo mundo no pó e ele lá em cima. Jesus, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Jesus Cristo disse: você, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Como foi que aconteceu, Rodolfo? A criada, você é um deles. Sou não, mulher. Aí passou outro: esse sotaque galileu te denuncia. Sou eu não, rapaz. Rapaz, você é seguidor. Você estava andando com ele. Eu juro, eu nunca nem vi esse homem. E o galo cantou. E o que aconteceu? Jesus passou na hora e olhou para Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro olhou para Jesus e ouviu o galo cantando, ele se lembrou da ceia. Ele viu que ele não era quem ele pensou que ele era e que ele estava fora de si. E qual é a expressão que o Novo Testamento usa? Lá em Lucas 22:61, quando Jesus fixou seu olhar em Pedro, Pedro caindo em si. O que é cair em si? Quem está fora de si. Pedro estava bêbado de soberba. Ele caindo em si, chorou amargamente. O filho pródigo caindo em si, voltou para a casa do pai. Porque a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Então o orgulho fez os anjos ficarem fora de si. Meu Deus, por que anjos
Vocês se rebelaram e seguiram Satanás. Vocês podiam ter ficado lá na presença de Deus junto com os anjos bons. O orgulho tirou Eva do centro. Por que, Eva? Você comeu do fruto. O orgulho tirou Adão do centro. E é o orgulho que tira as pessoas da presença de Deus. Porque Deus existe aos soberbos, mas Ele dá graça, irmão, ao humilde. Por isso eu queria concluir nessa noite com a frase de Pedro: humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, e ao seu tempo oportuno Ele vos exaltará. Humilhai-vos, humilhem-se. Eu preciso me humilhar na presença de Deus. Humilhai-vos. O orgulho, irmãos, é a exata imagem de Satanás. A humildade, a verdadeira humildade, é a exata imagem de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendam de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas. Então, qual é o conselho de Deus nessa noite, irmãos? Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos jogar fora o nosso orgulho, irmãos, e vamos nos humilhar para não termos o mesmo destino que os apóstatas, que os anjos caídos, que o Satanás. Humilhe-se e Deus vai te exaltar com a sua gloriosa graça, com a sua presença. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor me ajude a me humilhar, Senhor, diante da tua potente mão. Ó Deus, nos mostra, Deus, onde estamos errando, para que possamos nos arrepender. Me mostra os meus erros, Senhor, para que eu possa me arrepender. Senhor, me livra do orgulho, Senhor. Livra todos os meus irmãos aqui do orgulho. Pois o orgulho, Senhor, nos cega. Davi foi cego pelo orgulho, Senhor. Quantos homens? Pedro foi cego pelo orgulho. Saulo de Tarso estava cego pelo orgulho. Oh Deus, nos dá humildade, Senhor. Cria em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou seu direito de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, Senhor, tomando uma forma humana, e na forma de um homem, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, Pai. Oh Deus, me ajude a me humilhar, Senhor. Tira de mim, Senhor, toda a justiça própria, todo o orgulho, Senhor, toda a vaidade, e nos faz nessa noite parecidos com Jesus. Não nos deixa, Senhor, sairmos daqui da mesma forma que entramos. Nos traz de volta ao primeiro amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Me ajude, Senhor, a diagnosticar o orgulho, para que eu possa tomar o remédio certo, que é a humilhação na presença de Jesus, Senhor. Oh Deus, eu preciso tanto ser humilhado, Senhor. Ainda há tanta sujeira no meu coração, ainda há tanta soberba, Senhor. E o Senhor nos ensinou, Pai, que temos que ser humildes, porque a soberba, ela precede a queda. Antes da ruína, o coração do homem se enche de arrogância, mas a humildade antecede a honra, Senhor. Por isso, me ajude a me humilhar nessa noite, pois eu não quero errar, Senhor, eu não quero envergonhar o Teu nome. Já basta, Senhor, as quedas que tive antes de ser cristão.
Mas eu não quero, Senhor, voltar atrás, Senhor. Não permita, Senhor, que caiamos e envergonhemos o Teu nome. E se caímos, nos dá humildade, Senhor, para recomeçarmos. Pois é melhor recomeçar do que insistir no erro. Tira de nós o orgulho da obstinação e me concede a humildade, Senhor, do recomeço. Me ajude, Senhor, a voltar ao primeiro amor. A amar a Ti sobre todas as coisas, Senhor. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Abençoa os meus irmãos aqui com o Espírito Santo. Concede a eles fome e sede de justiça. Oh Deus, eu desejo para os meus irmãos o que eu desejo para mim, Pai. Uma vida santa e perto de Ti, em obediência e temor. Oh Senhor, vivifica a Tua obra, Senhor. Enche-nos com o Espírito Santo. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a Te glorificar, Senhor. Ajuda, Senhor. Nos ajude a refletir o rosto de Jesus nos nossos comportamentos diários. É tão difícil, Senhor, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Por isso, nos enche do Espírito Santo, para que sejamos um com Cristo em nosso viver, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos despede em amor, que possamos estar em oração pelo irmãozinho Dylan, por sua família, Senhor, pela irmã Osana, que a cada dia que passa estejamos mais perto de Ti e mais afastados do pecado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Jesus. E eu te peço nessa noite que o Senhor me mostre onde eu estou errando, para que eu possa abandonar todo o mau caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos enche nessa noite do mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não nos deixe, Senhor, sair daqui dizendo: eu não sou perfeito, eu não sou Jesus. De fato nós não somos, mas nos dá o mesmo sentimento que disse o Teu servo do passado: meu coração não é perfeito, mas ele deseja a perfeição. Eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, Pai. Nos ajude, Senhor, a buscarmos um crescimento espiritual e uma conformação a Cristo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Salve, Senhor, cumprimento santo. E diga para ele: seja manso e humilde como Jesus. Amém.